Polícia Federal foi clara. No relatório enviado ao ministro, PF reconhece comorbidade de Bolsonaro e diversas comodidades, mas conclui que não há necessidade de prisão domiciliar. Bora entender isso juridicamente e como vai ser daqui para frente. Meu nome é Mariana, seja bem-vindo no canal Simples Assim. Olá, meus amores! No vídeo de hoje nós iremos entender esse relatório que foi passado para o ministro, relatório este feito pela Polícia Federal em relação ao estado de saúde do presidente Jair Messias Bolsonaro. Vamos primeiro ver um vídeo que eu trouxe aqui do Dr. Amarildo, ele é um advogado, tá? Ele é um especialista, então vamos entender o que a Polícia Federal argumentou para não ceder à prisão domiciliar a Bolsonaro. Vamos assistir esse vídeo. Olha só que absurdo isso daqui. Condições de saúde de Bolsonaro podem levar à morte súbita, segundo o relatório da Polícia Federal. Foi feito um laudo médico para ver a condição de saúde do Bolsonaro, a situação que ele está no presídio, aonde ele se encontra. Foi feita toda uma avaliação. O relatório diz que ele pode ter uma morte súbita, mas que não tem necessidade de prisão domiciliar. É um atestado de óbito, né, que a Polícia Federal está assinando. Se ele tem possibilidade de uma morte súbita, ele não tem que ir para prisão domiciliar. Agora, só duas perguntas que eu vou mostrar para vocês aqui, que foram respondidas nesse laudo. Tá aqui o laudo, ó, laudo número 2326 de 2026. Quesito 5. Considerando o histórico recente de queda, com traumatismo crânioencefálico e confusão mental associada ao uso de medicamentos com ação central, o paciente apresenta risco aumentado de novos eventos semelhantes caso esteja em local sem observação contínua e sem pronta resposta médica? Sim, sim. A não observância das medidas médicas descritas pode acarretar risco de complicações graves, como pneumonia aspirativa, insuficiência respiratória, AVC, insuficiência renal, quedas com traumatismo ou morte súbita? Sim, também. Né? A não observância das medidas médicas descritas pode sim acarretar isso aqui. Mas vamos colocar o Bolsonaro em prisão domiciliar? Não. Como assim? Sinceramente, a defesa do Bolsonaro se pronunciou falando sobre essa situação que pode, uma nova queda, risco de morte do ex-presidente, e aí diz que aguarda análise técnica complementar. Segundo a defesa do Bolsonaro aqui, vai vir uma análise técnica complementar aonde eles vão falar se ele deve ir ou não para prisão domiciliar. E aí a defesa destaca aqui, ó, o próprio documento reconhece que a eventual ausência dessas medidas podem resultar em descompensação clínica súbita, com risco concreto de morte, bem como aponta risco de novas quedas em razão das condições funcionais avaliadas. E aí como que esse relatório ele conclui não pode, pelo indeferimento da prisão domiciliar? Isso aqui é uma completa loucura, é um atestado de óbito. E imaginar quantas pessoas, quantos presos, Fernando Collor mesmo, que tem uma doença muito inferior, de muito menor risco do que a do Bolsonaro, e foi colocado em prisão domiciliar, eu acho que não foi nem um mês, acho que não foi nem semana. Foi muito rápido. Fernando Collor foi colocado em prisão domiciliar. Agora o sistema achou fundamento para... Bom, pessoal, vocês viram aí esse absurdo. Aliás, mais um absurdo em relação à prisão do presidente Jair Messias Bolsonaro. Mais um absurdo. Vocês viram que no relatório, a PF, ela foi bem clara que ele tem sim possível risco de uma morte súbita, né? Que ele corre o risco de cair novamente, né? Conforme aconteceu anteriormente, mas que não precisa ir para casa. Não precisa não. Ele pode ficar ali quietinho. Afinal de contas, ele está bem instalado, já está num lugar melhor do que antes, então não precisa ir para casa não. Que absurdo é esse, gente? Que absurdo é esse? Querem matar o homem de qualquer jeito, né? Eles querem matar o homem de qualquer jeito, Olha onde chega a raiva do Alexandre de Moraes em relação ao Bolsonaro. Gente, que é isso?
essa tortura, que isso é uma tortura com o Jair Messias Bolsonaro, isso é uma tortura. Olha como isso está andando. Eles estão esperando o quê? A morte dele ali, né? Igual a do Clezão. Só pode. Aí agora tem ainda uma análise técnica complementar, né? Que eles vão entrar para saber se pode mudar alguma coisa nesse relatório para o presidente assim ir para casa. Olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Nesse jogo de xadrez, eu já não sei quem é quem. Eu já não sei que peça mover. Eu só sei de uma coisa. A política é um jogo de xadrez. É um jogo de xadrez que eles sabem jogar muito bem. Não sei quais são as intenções do ministro Moraes, não sei. Só sei que são as piores possíveis em relação ao Bolsonaro. As piores possíveis. Tortura mesmo da grossa, da pesada. E se resultar em morte, melhor ainda. Gente, é um absurdo. O que vocês acham disso? Deixa nos comentários o que vocês acharam da análise da Polícia Federal em relação ao pedido de domiciliar. Coloquem nos comentários, eu quero saber o que vocês pensam em relação a isso, desse resultado da Polícia Federal, né, em relação à ida do Bolsonaro para casa. Eles estão certos? O Bolsonaro tem sim as doenças que ele tem, mas ele pode continuar lá, é isso? Deixa aí nos comentários que eu quero ler os comentários de vocês, tá? E continuar aguardando que posição que eles vão tomar, né? O que eles vão fazer. Gente, isso daí já passou da hora. Já passou da hora. É um absurdo. Isso assim é de uma contradição imensa. Como é que eles colocam no relatório, né? No relatório, que o homem tem diversas comorbidades, mas ele pode ficar ali, tranquilo? Como é que é isso? Se ele pode ter uma morte súbita, a qualquer momento, gente, o homem pode morrer. Por que ele não pode ir para casa, gente? Se isso pode acontecer. Então isso não bate, não está batendo, não está batendo isso, não está. Então, olha o completo absurdo mesmo. Pessoal, eu não quero me estender não, mas eu trouxe para vocês aqui um pequeno vídeo do Nicolas Ferreira, que ele está viajando, né? Ele está fora, ele está dando palestras, né? Ele está se apresentando em faculdades e ele foi numa televisão, né? No meio de comunicação televisiva, e ele lá fora, ele estava em Orlando. Então vocês vão ver o que ele falou, que eu achei muito interessante. Eu achei muito interessante que ele explanou o que está acontecendo aqui no Brasil. Ele falou dessa interferência do ministro Alexandre de Moraes em relação à perseguição às redes sociais, a quem se opõe a ele, né, a quem fale, né, sobre o governo. Então ele escancarou isso, eu queria trazer isso para vocês, tá? Sem contar que o inglês dele, ó, tá afiadíssimo. E o presidente atual não sabe nem falar, né? Ele não sabe nem falar. Inglês, então, é o quê? É um prato típico? Então, gente, vamos ver o Nicolas Ferreira, tá? E vamos apreciar a entrevista dele lá em inglês, um inglês muito fluente. Vamos lá. Times because we have a socialist president right now, that is Lula. Yes. And like all the socialists, they want to regulate the internet, Yes. saying that everything that we say is disinformation. Yes. So I faced this in the past elections. All my networks, my social media was shut down by an order of a minister from the Supreme Court called Alexandre de Moraes. He's like a dictator. Everything he decides in Brazil, and it's not me that facing it only. All the normal citizens in Brazil, they have this risk. If you say something, an opinion in the social media, maybe your social media will be shut down by him. In Brazil. Eu já falei com vocês aqui no canal que eu tenho a certeza, assim como 2 e 2 são 4, que no futuro bem próximo, o Nicolas, ele vai ser o futuro presidente desse país, desse Brasil brasileiro. Ele vai ser.
Ele tem todas as características para ser um bom presidente. Para ser um bom presidente. Rapaz conservador, né? Direita, instruído, informado, estudado, né? Preparado e vem seguindo as etapas ali, né? Na carreira política dele. Então eu acredito que lá na frente ele vai ter essa oportunidade de ser presidente desse país, sim. E isso acontecendo pelo que ele demonstra ser hoje, né, como pessoa, como político, me parece que vai fazer uma boa gestão, né, para esse país. Vamos aguardar. É só uma opinião minha, simples assim. Pessoal, muito obrigada por ter ficado no canal, tá? Até o final. Muito obrigada pela audiência de vocês, muito obrigada pelo carinho. Mas não se esqueça, meu povo, de se inscrever no canal. Quem ainda não é inscrito, não se esqueça de deixar os comentários de vocês, não se esqueça de deixar o likezinho de vocês para o YouTube entender que a Mariana, simples assim, ela está caminhando. Muito obrigada, fiquem com Deus.